Olá, hoje é um dia de muita felicidade, porque estamos começando aqui o nosso primeiro Skin Talks, que nasceu de uma ideia muito interessante, todo o nosso grupo, de trazer um pouco mais de evidência de medicina para a nossa área de dermatologia e discutir temas extremamente importantes, em que todo mundo acho que quer saber, entender um pouco mais de algumas doenças. E hoje, o nosso primeiro Skin Talks, estou com um time aqui maravilhoso de especialistas, é o nosso grupo de lipedema. Foi o primeiro tema que selecionamos para trazer aqui para vocês. Lipedema é uma doença de alta prevalência, ou seja, 12% da população feminina no Brasil tem lipedema. Então, imaginar que em cada 10 mulheres, 1,2 tem lipedema. E esse grupo aqui é o grupo que formou o que a gente fala do Lipedema Care e é responsável por todos os estudos. Por quê? O lipedema é uma doença, embora diagnosticada a primeira vez, os primeiros relatos em 1940, permaneceu durante muitos e muitos anos numa área muito obscura, sem tanto diagnóstico, sendo não diagnosticada por médicos na nossa prática clínica, né? E aí agora, em 2018, só para a gente entender, em 2018 foi a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde falou um pouco de lipedema e tem o CID, foi classificado como doença em 2022. E o que é esse lipedema? O que acontece no lipedema? Quem é que tem lipedema? Todo mundo está falando tanto, mas você acaba ficando um pouco perdida. Então eu vou falar algumas dicas aqui, algumas palavras que vocês vão entender, e aí às vezes a gente identifica, nossa, eu posso ter lipedema. E a primeira coisa que eu vou falar aqui, gente, eu tenho lipedema. Eu também era subdiagnosticada. Doutora Viviane Mendonça também. Então a gente vai trazer aqui alguns relatos pessoais que são muito interessantes. Então, o lipedema, na verdade, é um acúmulo de gordura de uma forma anormal nos braços e nas pernas e que pode acometer 12% das mulheres. É um tipo de gordura, as meninas vão explicar, a gente fala tudo de fisiopatologia, vai explicar tudo. Só resumindo, aquela mulher que a vida inteira tem aquela gordura na perna que confunde com obesidade, acha que tem celulite, tem vergonha de mostrar o braço, vergonha, eu nunca usei short na vida. Por quê? Minha perna é gorda. Não, mas eu sou muito magrinha, eu sou magra, eu tenho cintura fininha, mas eu tenho vergonha de expor minha perna. Eu tenho vergonha de expor meu braço, embora seja muito menos incomum, mas também acomete a área dos braços. Eu tenho vergonha porque parece uma celulite, minha perna dói. Eu fico com muito hematoma, eu fico roxa muito fácil, eu nunca usei uma sainha. Então, essas são várias falas que a gente vem ouvindo assim das mulheres. Trato a vida inteira, mas eu não sou gorda, eu tenho obesidade, eu não tenho obesidade, mas eu emagreço, eu como de tudo, mas é só minha perna que incha, a sensação de peso. Então, essas falas que vão permeando, e a gente no consultório, até anos atrás, não sabia, não conseguia interpretar e não conseguia ajudar essas mulheres. Só que agora o lipedema está à luz aí, a gente está estudando, muita coisa, falta estudos mais robustos para lipedema, é uma busca, estamos numa estrada longa aí para lipedema, e as meninas estão começando, e eu convidei hoje a doutora Viviane Mendonça, dermatologista, a doutora Karina Pimentel, que é nutricionista, e doutora Simone Jardim, que é cirurgiã vascular e angiologista, para discutir e para tirar todas as dúvidas aqui de vocês. Acho que vai ser um bate-papo incrível em que vocês às vezes vão se identificar e realmente que seja uma ajuda para as mulheres que às vezes ficam perdidas e não sabem a quem recorrer, como tratar e o que fazer. Então, Viviane Mendonça está com você. Comece explicando um pouquinho o que é o lipedema. Então, o lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo. O que é isso? É um tecido que nós temos logo abaixo da nossa pele e que está presente em toda a pele e nas articulações também. O lipedema é um acúmulo de gordura doente. É uma gordura doente. Por quê? Porque é um evento celular. O vaso tem uma alta permeabilidade e ele começa a liberar muitas coisas ali entre a junção da artéria com a veia, a arteríola e a vênula. E esse processo causa um afastamento do
tecido gorduroso. Então, esse tecido gorduroso tem dificuldade de receber nutrição. E aí, o que acontece? Falta nutrição, falta oxigênio, esse tecido entra em hipóxia, necrose e fibrose. Gera aquele excesso de água. Exatamente. Então, esta é a causa da gordura doente, tá? Então, nós temos este acúmulo de gordura doente desproporcional e simétrico. O que quer dizer isso? É igual de um lado e do outro. E ela pode se acumular tanto nos glúteos, quanto nas coxas, quanto nas canelas, nas pernas e também nos braços, né? O lipedema é uma doença crônica, ou seja, é uma coisa que você vai ter que cuidar eternamente, como um diabetes e como uma pressão alta. Ela é crônica e progressiva. Então, você precisa cuidar de todas as etapas e todas os pilares, né, que a gente chama que tem que ter muita atenção com esses pilares para cuidar do lipedema. Você vai ter crises inflamatórias, né, às vezes deflagrada por uma alimentação ruim ou por ganho de peso, né, ou até por algum fator que você tem um aumento de circulação de alguns hormônios, né. Normalmente ele aparece na adolescência, quando a menina se transforma em mulher, que ela começa a liberar os estrogênios, né, o ovário dela começa a trabalhar, ou ele aparece na gravidez, que é uma outra fase de tempestade hormonal, e hoje o que a gente tem visto muito é o lipedema também surgir quando a paciente vai fazer coleta de óvulos ou vai fazer reprodução assistida. Isso é uma coisa recente, porque é um evento mais comum agora, né? E o outro gatilho é a menopausa, né? Então, tem mulheres que nunca tiveram nada e entram na menopausa e descobrem o lipedema, né? O lipedema, ele tem causa genética, né? Muitas mulheres vão ter parentes de primeiro grau acometidas com o lipedema, né? E isso vai puxar para uma coisa muito importante para a gente também, que é a mãe ficar de olho na filha, né? Porque quanto mais cedo a gente aborda essa menina, melhor vai ser o prognóstico dela, né? É uma menina que não vai poder ficar ganhando muito peso, ela vai ter que ter uma assistência maior quando ela for engravidar, ou ela vai ter que evitar o uso de anticoncepcional, vai ter que escolher outro método contraceptivo para ela, né? Então, essa abordagem inicial é importantíssima. E qual é o nosso papel? É reconhecer isso, né? A gente agora vai ficando com o olho um pouco mais treinado. O olho clínico, exatamente. Vai ficando mais treinado e você recebe menina de 14, 15 anos que você olha e fala assim, ela tem lipedema, né? Eu acho que é muito interessante isso, Vi, trazer um pouco, que eu acho que ainda é uma doença não tão conhecida no meio médico, ou então só citada. Então, fazer o diagnóstico precoce e não esquecer que não é uma doença, é uma coisa estética apenas, né? Tem vários comportamentos, tem vários comprometimentos também de outros sistemas. Sim. Aí eu queria que a Simone trouxesse um pouquinho, e é importante o diagnóstico precoce para evolução, por ser uma doença crônica e uma doença que, né, tem tratamento quanto antes, quanto o diagnóstico precoce, é o ideal, precoce. Então, fala um pouquinho quais são os sintomas, Simone, assim, como é que a gente pode ver, fazer o diagnóstico, manifestação clínica de lipedema? Eu acho que o lipedema é bem isso que a gente está falando aqui, né, Maria? É uma alteração, é uma doença realmente complexa, né, que envolve uma série de sistemas, né, um sistema inflamatório, uma alteração hormonal, uma alteração metabólica, uma questão genética. Então, tudo isso vai alterando todo esse arcabouço, que é o tecido gorduroso, o tecido, a microcirculação, o tecido conectivo, né? Então, quando a gente tem a progressão da doença, a gente pode ter, inclusive, alterações ortopédicas, né? Então, por isso que é muito importante que
nem a Vivi estava falando, né? Quanto mais cedo a gente diagnosticar as pacientes mais jovens, menos chance a gente tem da progressão dos estágios da doença, E o que assim, a pessoa que está em casa agora, pensar assim, eu tenho lipedema, para se olhar clinicamente, o que elas podem sente. procurar, o que sente? Eu acho que assim, o que a gente tem mais tido é ter acolhimento com essa dor que é agora muito frequente, essa busca pelo profissional para entender se o que ela tem é isso que você estava referindo, né? Será que eu tenho obesidade? Será que eu tenho celulite? Totalmente diferente, obesidade do lipedema. Então são coisas que podem andar juntas, mas são bem diferentes. A gente sabe que até 50% das pacientes, elas podem ter obesidade, mas não necessariamente ela tem lipedema, e vice-versa. Embora a obesidade, ela seja algo que vai fazer progredir a doença, mas elas andam separadas. E clinicamente, achados clínicos. Achados clínicos, assim, de maneira, resumida e pontual, né? Então, a gente tem realmente essa queixa de assimetria da distribuição do tecido gorduroso. Então, essa paciente que comenta mesmo, nossa, eu sou magra no tronco, eu malho muito, eu faço atividade física, eu perco peso, mas eu não emagreço nas pernas. Então, a queixa é muito, às vezes, até estética, né? Eu não consigo usar uma bota, eu uso uma calça. Porque tem lipedema mais na panturrilha, não fecha a bota. Não fecha a bota, eu uso uma calça mais justa e a marca da costura fica aparecendo na minha calça. Eu não gosto de expor as minhas pernas porque eu tenho uma celulite muito refratária, né? A paciente já tentou diversos tratamentos. Emagreço, mas eu não perco. Ali sempre sensação de peso na perna. E associado a isso, como a gente tem até de 30% a 40% das pacientes, olha que interessante, mas elas podem ter insuficiência venosa associada. Então, por que elas procuram muito cirurgião vascular? E foi uma especialidade até que se envolveu e se envolve até com o estudo do lipedema, né? Porque a paciente chega com uma queixa semelhante à insuficiência venosa. Então, uma dor em peso nas pernas, um cansaço, principalmente ao final do dia, inchaços, né? Hematomas também, né? Importante trazer aquelas mulheres que falam assim, minha perna tá sempre roxa, eu encosto e fico roxa. Elas falam que eu sou estabanada, minha mãe fala que eu sempre bato em tudo, mas na verdade é o que a gente encosta normalmente e que não marca, nessa pele vai marcar. E essa presença dos hematomas espontâneos é muito frequente, nodulações, né? Então, a paciente nos estágios um pouquinho mais avançados, ela pode sentir uma gordura meio que encapsulada, né, como nódulos, e esses nódulos costumam ser muito dolorosos à palpação, né, uma dor realmente quando palpa a região interna do joelho, quando palpa a região da lateral das coxas. E a dor por causa dessa gordura doente. Inflamada, exatamente. Essa gordura fibrosada. E a explicação até com a drenagem, né, não conseguem fazer a drenagem por conta da sensibilidade. Por conta da sensibilidade. O hematoma é justamente aquilo que a Vivi estava explicando, né, como a gente tem uma gordura que é formada com um arcabouço ali diferente do tecido adiposo normal, a gente também tem uma neoangiogênese. O que é isso? Né? Uma formação de microvasos nesse tecido gorduroso muito anômalo, né? Quando a gente compara histologicamente o tecido gorduroso de um tecido de lipedema, esses vasos são completamente diferentes. Os vasos são totalmente desestruturados, permeáveis e muito frágeis, né? Por isso que existe o extravasamento capilar, a formação do inchaço e do edema e os hematomas espontâneos, porque eles rompem com muita facilidade mesmo sem trauma. E para entender um pouquinho agora, para fazer o diagnóstico realmente de lipedema, Vivi, fala um pouco do diagnóstico clínico. Realmente, a base do diagnóstico do lipedema é a clínica, né? Ela é aquela paciente que chega com essas queixas de perna inchada, perna dolorida, cintura fina, perna grossa, e aparência de irregularidade, e fragilidade capilar, né? E aí a gente vai colocar a mão nessa paciente. O que essa paciente tem? Ela tem uma gordura amolecida, parecendo uma massinha de pão. Uma massa de pão. E a pele sempre é um pouco mais sedosa, como se pele mais macia. Como se fosse uma pele descolada. Uhum. Né? É uma paciente que ela tem o membro inferior parecendo um tronquinho,
né? O joelho também, né? O joelho entrega. É o fofoqueiro. É o fofoqueiro. E o tornozelo. E aí tem aquela... É importante falar que nem todos são casos. A gente falou aqui, ó, tem alguns tipos, né? Aí você tem aquele membro inferior que parece um tronquinho. E chega ali no tornozelo, ele faz como se tivesse um garrote. Muitas mulheres falam que não conseguem usar bota. Aquelas mulheres falam assim, gente, eu nunca consegui fechar uma bota. Porque a panturrilha Fica uma marquinha no tornozelo como se tivesse usado uma meia e apertou. Apertada, exatamente. É um stop. Isso. Né? E então o diagnóstico é clínico e a gente tem algumas opções de exames, mas também não existe nada padrão ouro para fazer esse diagnóstico, né? O que a gente tem hoje, que até a Simone que usa mais e ela faz esse exame, né? O Doppler, a ultrassom. Fala um pouquinho de diagnóstico eu de acho imagem. que é basicamente isso que a Vivi, que a gente está numa fase de estudos ainda, né, Maria? Então, o diagnóstico clínico, realmente, ele é hoje... soberano. Ele é soberano, né? Tá. Quando existe... O clínico vai exatamente tudo isso que a gente falou, a gente tem as classificações hoje, né? Os tipos de distribuição da gordura, então aqui como a gente está vendo, né, estágios, aqui é uma distribuição basicamente anatômica da gordura, que a gente vai ver se tem esse depósito, né, no quadril, nos culotes, na perna, envolvendo braços e pernas, a questão que a Karina estava comentando, né, daquela linha de garrote, às vezes no tornozelo, é interessante a gente dizer que diferente do linfedema, né, o lipedema, ele não costuma comprometer o dorso do pé. Então é aquela paciente que fala, realmente, meus pés e minhas mãos não incham, eu tenho um inchaço até a região do tornozelo mesmo, né? E aí existem alguns exames complementares, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o ultrassom, né? O ultrassom é uma ferramenta útil, barata, né? Que, se bem realizada, executada, ela pode trazer bastante informação, né? A principal uso, acho que, do ultrassom com Doppler, né? A gente primeiro fazer o Doppler venoso para a gente descartar a associação com a insuficiência venosa, né? Porque como 50% das pacientes têm queixas, né? Pode estar associado, e aí o que é importante? Tratar a insuficiência venosa antes ou em concomitante ao tratamento do lipedema. Mesmo porque, né, Simone, a gente não vai obter êxito no tratamento do lipedema se a gente não tratar a condição venosa dela. Exato, se ela tiver uma insuficiência de safena. Você tem que tratar, senão você não vai ter sucesso. Exato, por exemplo, a gente estava falando da microcirculação, né? A questão de as telangiectasias, por exemplo. O que são as telangiectasias? Aquelas aranhinhas, né? Os vasinhos arroxeados, avermelhados na pele, eles estão presentes em quase 53% a 55% das mulheres com lipedema. Então, tratar essas regiões, essa insuficiência, faz com que a gente melhore a microcirculação, a oxigenação do tecido, e aí a cascata... estética, né? Porque fica também, além dos roxos, os vasos... O que eu acho que é interessante a gente falar aqui, a gente falando, ouvindo, a Vivi falando dermato, a Simone falando da parte vascular. O lipedema é uma doença que tem que ser encarado e tratado de uma forma multidisciplinar. Não é uma doença apenas cirúrgica, não é uma doença apenas tratamento clínico, em que a gente tem que estabilizar, a gente ainda... E tudo isso a gente traz, a gente estudando cada vez mais a fisiopatologia do lipedema. É importante entender que enquanto não for multidisciplinar, tratar os vasos, as doenças vasculares associadas, a própria cirurgia do lipedema, a doença inflamatória, né, que a parte da dermato vê, a parte metabólica da endocrinologia, a parte nutricional, que eu queria trazer a Karina agora para falar, o papel da nutrição e como a nutrição impacta no lipedema. Traz a visão do nutricionista, Karina, que enquanto a gente ficar tratando sozinho, isolado, não terá sucesso no tratamento desse paciente. Fala um pouquinho aí dos gatilhos nutricionais, fala o que tem de estudo e pesquisa na área da nutrição, Karina. A gente diz que a nutrição é um manejo para que a gente não tenha uma progressão da doença. O cuidado, uma vez que é uma doença crônica, é a gente não deixar a paciente entrar em estágios mais avançados. O momento que você acumula essa gordura, é muito difícil acessá-la novamente. Então, num ganho de peso, como gestações,
A própria menopausa, que, né, onde a mulher vê essa mudança do corpo, são momentos onde normalmente a mulher vê a progressão. Então, o manejo é nutricional, tanto na questão do estilo de vida, pensando que é uma resposta inflamatória, e se tiver associada a uma obesidade, por exemplo, vai ser muito pior, porque a gente tem mais tecido adiposo liberando substância inflamatória na corrente sanguínea. E o que a gente sabe no lipedema é que é um tecido que ele não responde à dieta, ele tem muito mais dificuldade, por isso a queixa. Eu faço dieta, mas minhas pernas não emagrecem, ou meus braços. Ele é um tecido que ele não é responsivo e às vezes nem ao exercício físico. E uma das coisas, só fazendo parênteses, é muito frustrante para mulher. Para mulher que tem lipedema, é aquela que fala assim, gente, eu como certo, eu faço tudo certo, acho fazendo certo, fazem dietas miraculosas e nada resolve. Dietas restritivas, que às vezes você é até pior, você passa uma vida inteira de uma forma, fazendo dietas errôneas, enquanto se você não fizer uma abordagem nutricional específica para o lipedema, você não vai tratar. Isso. E fala que dietas são essas, alimentação, fala sobre low carb, fala um pouquinho sobre ceto, né? Fala um pouquinho de adaptativa, e flexibilidade metabólica. A gente pensa assim, existe uma dieta ideal? Não tem. Eu acho que é um ponto principal, e que bom poder estar falando disso aqui, é que embora tenham estudos falando sobre cetose, às vezes a gente recebe paciente no consultório que já vem com uma prescrição sem ao menos ter entendido a rotina daquela paciente, se ela consegue colocar isso no dia a dia dela. Então, o primeiro ponto é que não tem um rótulo, não existe uma dieta X, é a cetogênica, é a plant-based. Para a paciente. A dieta ela é adaptativa, o estilo de essa paciente ela tem que mudar o estilo de vida e pensar que a dieta ela não tem começo nem fim, ela vai precisar, e a gente pode usar estratégias, que hoje a gente tem estudos mostrando benefícios com a dieta cetogênica, com dietas low carb, a dieta do Mediterrâneo, né, porque ela tem uma característica mais anti-inflamatória, que é a base central do tratamento nutricional no paciente com lipedema. Existe uma inflamação muito grande nesse tecido adiposo. Então, enquanto a gente não tirar a paciente dessa condição, a gente não consegue ter êxito na perda de peso. E, basicamente, se a gente for pensar na base da dieta, ela tem grãos integrais, precisa ter muita fibra, ela precisa ter muito antioxidante, chás, é uma alimentação com muito mais vegetais, gorduras de boa qualidade, proteínas mais magras. É uma distribuição alimentar com menos processado possível e sempre adaptativa. Eu posso usar uma estratégia cetogênica em determinados momentos, quando a paciente estiver bem, entender que aquilo é um estilo de vida, a gente consegue usar por um tempo determinado. Eu consigo usar um jejum intermitente? Excelente, para melhorar a resposta metabólica, mas num determinado momento. E a gente pode usar ferramentas que talvez direcionem, que é hoje o que a gente tem na clínica, por exemplo, o uso da calorimetria, que é uma ferramenta que a gente tem na clínica. Explica um pouquinho, as pessoas perguntam muito o que é a calorimetria, né? A calorimetria, ela traz muita luz para o tratamento nutricional, porque se a gente sabe que é uma paciente resistente à lipólise, que é essa perda de gordura, se eu trabalho com essa paciente uma restrição calórica, pensando a longo prazo, quem é que consegue se manter numa dieta tão restritiva? Não sei, às vezes falam, aparece em Instagram, em rede social, tira o arroz, tira a batata, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não existe isso, porque é algo que você vai levar para a vida toda. Então, se a gente consegue determinar exatamente quanto aquela pessoa, aquela mulher queima de caloria, a gente consegue ter um direcionamento adequado da dieta. Então, a calorimetria é um padrão ouro, é um exame que através do coeficiente respiratório, então a paciente vai colocar uma máscara, por 15 minutos ela vai respirar dentro daquela máscara, e a gente consegue, através desse coeficiente respiratório, identificar quanto de caloria ela queima em repouso. Então, se eu tenho uma paciente, isso acontece muito na clínica hoje, ela chega em dietas restritivas, a gente vê que a taxa metabólica basal dela, que quanto ela queima de caloria, é muito superior ao que ela está comendo, que ela está consumindo. E às vezes ela não está perdendo peso. Quando a gente adequa o consumo calórico, ela começa a ter uma perda de peso. A gente começa a nutrir esse sistema. Isso é paradoxo, né?
Você consome mais, mas ingere menos e engorda. Que loucura. A pessoa fala que não come nada e tá engordando. E é verdade, é como se você ficasse realmente ali no parado, no 0 a 0. E pensar que é pra vida toda, essa paciente vir fazendo uma série de restrições com essa sensação de que ela faz. Eu falo que é como se fosse enxugar gelo, porque ela faz, restringe e ela não vê a mudança. E o peso tá ali igual. E aí, de repente, ela passa a comer mais e ela começa a ter uma perda de peso. É como se fosse o stand-by, né? Desaparelho. Você fica no stand-by ali sem comer, você acaba engordando. Então, hoje uma ferramenta a gente tem, né, na clínica, faz parte do nosso protocolo, ela tem um ótimo direcionamento no tratamento, na dieta. E é importante pensar, né, quando a gente vai tratar, e eu gosto muito de explicar isso para o paciente, para mim faz sentido a partir do momento que o paciente entendeu. Se é algo que vai ser levado para a vida, ele precisa entender o que acontece dentro do organismo. Por que a gente vai usar mais fibra? Então, a gente vai usar mais fibra porque esse intestino tem toda uma condição diferente. Fala um pouquinho do papel da microbiota com o lipedema, Karina. Se a gente for olhar para a fisiopatologia da doença, é uma condição que a gente falou genética e é uma condição dependente hormonal. Então, por isso que a gente vê aí toda a prevalência em mulheres, são raros, né, os casos em homens, mas a dependência é hormonal. E aí a gente tem todo um processo de detoxificação que a partir do momento que a gente usou esse estrogênio, ele vai passar para o fígado, ele vai sofrer, eu falo que é como se fosse uma picotadeira, a gente vai eliminar isso nas fezes. Agora, a partir do momento que passou pelo fígado e chegou no intestino, encontrou esse intestino de uma mulher com desbiose, com desequilíbrio, com permeabilidade intestinal, a gente vai ter uma ativação de enzimas e vai trazer esse estrogênio para a circulação novamente. Vai reexpor. Vai reexpor. É um Só que ele vem de uma forma tóxica, ele é um metabólito ruim. Então a gente fica retroalimentando esse sistema. E o que é mais comum dentro das queixas, quando a gente está falando da clínica, intestino. Como é que é o funcionamento? Normalmente é um funcionamento intestino preso, irregular, distensão abdominal, gases. E se a gente não melhorar o intestino, por isso que é um tratamento também em etapas. E não tem um protocolo pronto, uma receita de bolo. Por quê? Talvez para aquela paciente, ela vai ter uma queixa mais de edema, para aquela outra é o intestino que não funciona. Enquanto a gente não começar a tratar esse intestino com mais fibra, a cascata não anda. Vai para o multidisciplinar, não tem como. Novo. E aí não é tão interessante, né, que a gente estava comentando ontem, mas tem trabalhos mostrando hoje que toda essa alteração metabólica do intestino pode levar, né, a uma alteração da qualidade de sono. Sim. Então é mais comum doenças até psicossomáticas ou psiquiátricas, é comum tem ligação direta com a parte, exatamente, com TDAH, então aí vem aquela pergunta, né, o que vem o primeiro ovo ou a galinha, né, será que o TDAH gera um processo inflamatório que gera o lipedema, ou será que o próprio lipedema, por estar associado a tantos gatilhos inflamatórios, não piora aquela condição de estresse, aquela condição, né, de distúrbio de sono, de distúrbios respiratórios, alérgicos. Então, a gente tem muitos relatos de paciente com múltiplas disfunções inflamatórias que apresentam o lipedema, né? Então, acho que é um ponto até difícil do diagnóstico, porque ele é multissistêmico, não é, né, só uma via ali que a gente olha, não é só um exame. A gente tem visto muito a questão também até do mapeamento genético, é algo que está avançando. Vamos falar um pouquinho sobre mapeamento genético, é uma coisa que a gente faz hoje, ver como ele auxilia. A gente fala se como mudou, né? Como mudou a nossa abordagem do lipedema com esse mapeamento genético. A gente fala que é o futuro no presente, o presente no futuro, não é? Surpresas que ainda tem muito a ser estudado, ainda tem muito andamento, mas é uma coisa que a gente já faz, já se utiliza dessa ferramenta que é incrível, que é o mapeamento genético. Traz um pouquinho aí, Karina e Vivi. A gente tem usado bastante nas pacientes, eu sou fã e eu acho que é justamente isso, é o futuro presente, porque é a forma como a gente vai conseguir trabalhar prevenção também. Claro que não no caso necessariamente do lipedema, mas de todas as doenças, mas isso é algo que está começando, né, a engatinhar, mas é poligênico, então não é um gene sozinho que traz uma resposta para a gente não tem um biomarcador diagnóstico, né, mas no mapeamento genético a gente consegue ver
várias semelhanças. Então, são vários genes que conversam com esse fenótipo do lipedema, com essa mulher com lipedema. Então, normalmente a gente vai encontrar genes inflamatórios alterados, então já tem alguma heterozigose ou uma homozigose, que é uma alteração ali de alelos de risco que vem familiar, por isso, né, tem a questão genética. Glúten. Então, o glúten até... Eu ia falar um pouquinho, né, sobre glúten aí, né? O papel do glúten e a relação do glúten, porque cada vez mais tem se identificado alguns marcadores de doença celíaca associado, né, com lipedema. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O glúten é controverso quando a gente pensa assim, é taxativo, mulheres com lipedema devem tirar glúten. Isso não existe, é algo individual, por isso que a gente vai usando essas ferramentas. Então, são relatos dentro da anamnese nutricional, dentro da consulta, onde a gente vai linkando com sinais, sintomas, e o mapeamento genético, assim, é uma super ferramenta pra gente, porque o que justifica a gente fazer uma exclusão de glúten numa mulher com lipedema? Então, marcadores genéticos, a gente ter essa carga genética e muitas vezes, em exames sanguíneos, anticorpos positivos, né, para mulheres que consomem o glúten. Faz sentido e tem realmente estudos que mostram o benefício da retirada do glúten pensando no fator inflamatório para essas mulheres. E tem uma associação que a gente também vem notando, observando, com mulheres com alterações de tireoide. Então, Hashimoto... E vitamina D também, né? Pacientes com hipofitaminose D e doença tireoidiana, né? São coisas que têm que ser pesquisadas, né? Sim. Mas são ferramentas que vão deixando muito mais robusto a gente pensar que a gente está tratando e, ao mesmo tempo, a gente está observando o que é comum, né? A partir do momento que a gente tem esses marcadores positivos, realmente existe na prática clínica um benefício muito grande com a retirada do glúten da dieta. É o que a gente fala, cada vez mais está se pesquisando e a gente está identificando mais e mais, né? A verdade é que o trigo sofreu uma modificação muito grande para poder alimentar a população, né? Porque a população aumentou substancialmente, só que a produção do trigo não deu conta. Aí vamos modificar geneticamente esse trigo para poder dar conta. E essa modificação genética é que trouxe esse potencial de inflamação, né? E o que, assim, né, Karina? Mesmo que a paciente não tenha nem marcador e nem doença celíaca, você faz o teste terapêutico. Faz dieta rotacional. Fica 2 semanas sem comer glúten e veja o que acontece com você, né? O que a gente tem no glúten também é a contaminação por pesticida. Então, o nosso glúten aí já avança muito mais. E se a gente pensar no intestino... É outro podcast. Né? Mas se a gente for pensar nesse intestino, que é comumente permeável, que é o que a gente chama de disbiose, um glúten, que é uma molécula que não vai ser bem digerida, essa proteína, ela começa a gerar uma resposta inflamatória naquelas vilosidades do intestino, e aí isso tem uma ativação imunológica. E aí vem a cascata de inflamação. Então, tudo que a gente quer conter dentro do lipedema, até para poder manejar outras questões com aparelhos, com tecnologia, a gente precisa desinflamar primeiro. Então, a gente quer conter tudo que vai gerar inflamação. Por causa, o ciclo vicioso, né, Karina? Uma coisa vai puxando a outra e a gente tem que interromper esse ciclo. Porque o nosso maior objetivo além de impedir a progressão, proporcionar a regressão. É o 4 que passa para o 3, o 3 que passa para o 2, o 2 que passa para o 1. O lipedema sempre vai existir. E eu acho que é interessante você falando, porque hoje a gente pega mulheres com lipedema com essas formas que a gente fala, acúmulo muito, acaba sendo desfigurante, né? Num acúmulo muito importante. E o que a gente quer hoje com a conscientização é que ninguém saia do 1. Teve o diagnóstico, fazer o diagnóstico muito precoce, introduzir uma dieta correta, introduzir um acompanhamento realmente, né, vascular, orientar sobre a atividade física, aí você não vai ter evolução e esses quadros que chegam
vão ser desfigurantes, e isso impacta muito na autoestima das mulheres. Então, são aquelas mulheres a vida inteira que nunca usaram saia, aquelas mulheres que a vida inteira a autoestima baixa, então está relacionado com quadros de depressão, e às vezes são mulheres que não foram diagnosticadas, fica o tempo inteiro as pessoas, e ficam como se fossem taxadas, como se fossem obesas, e não são, ou que fosse a culpa, ou desculpa, ou descuido. É uma doença genética, é uma doença realmente familiar, e você numa doença crônica, em que tem um tratamento, tem como se manter. Então, quanto antes fizer o diagnóstico, tudo que a gente está tentando esclarecer, é para você em casa falar, gente, será que eu tenho lipedema? Maria. E se a minha mãe tem, se minha mãe tem uma filha? Tem uma filha, que eu posso ficar atento, que quanto antes esse diagnóstico é interessante. E sabe, assim, eu acho que quando você ganha o diagnóstico de lipedema, eu acho que é libertador. É maravilhoso, realmente. É libertador. Você tira uma cobrança. Exatamente, porque você começa a pensar, gente, por que a minha amiguinha, que ela tá uns quilinhos a mais que eu, tem as pernas muito mais bonitas do que as minhas, que sou magra, que malho todo dia e que como direito. E não ganha massa magra. Malha, não ganha músculo. Não ganha músculo exatamente por causa da questão. Por causa da lipedema. E por causa da doença vascular, né, Simone? Perda de ganho de massa magra, né? Então, assim, hoje, até a gente voltando um pouco nessa questão de diagnóstico, né, que eu acho que hoje essas ferramentas extras que a gente tem, né, o mapeamento genético é incrível. Eu acho que assim, a gente já se surpreendeu, quem tem a condição de fazer, e na clínica a gente tem feito para os pacientes, ele traz surpresas, assim, né, porque isso norteia para onde você vai no tratamento e traz para o paciente uma clareza que ele nunca teve. Uma clareza científica. Uma clareza científica. Acaba sempre uma coisa obscura. Maioria, né? Hoje o que a gente tem, assim, também um pouco mais de objetivo, tirando, né, bioimpedância, a calorimetria, também é o DEXA, né? Sim. A densitometria, falando um pouquinho de DEXA, que é muito, hoje eu acho que o mais conhecido, os pacientes trazem até pra gente, né, que o DEXA é a densitometria corporal total, então é o aparelho igualzinho da densitometria óssea, né? Então o que ele vai fazer? Só que quando a gente pede para a avaliação da gordura corporal, ele vai avaliar o que é tecido gorduroso, o que é tecido ósseo e o que são os demais tecidos, né? E aí foi estabelecido ali 3 critérios de comparação dessa distribuição da gordura, né? Então, a gordura, como ela está distribuída ali no corpo, qual a relação que tem entre a gordura do tórax versus a da perna, do tronco e da perna, né? A da gordura abdominal com a do membro inferior, essa proporção. E aí existe regras ali e índices que vão nortear se você tem esse índice alterado, né? Não é que é um exame que vai fazer o diagnóstico, mas ele pode excluir. Então, isso é interessante. Eu acho que hoje a maior parte dos exames são de exclusão, muito mais do que para fechar. Exatamente. E toda essa questão clínica. É até difícil, tanto é que, assim, o diagnóstico é médico, às vezes a gente vê o paciente, ele chega ali, você vai, né, vai fazer um exame, vai fazer uma circunferência, mas ele deve ser direcionado para o médico para fazer o diagnóstico, e médicos que estudem o lipedema. Tomar muito cuidado hoje, porque o lipedema é uma doença que está sendo falada. Então, assim, não existe especialistas em lipedema, não existe pessoas estudando. Não existe uma pós-graduação. Não existe pós-graduação. Uma residência. Então, tem que ir atrás de médicos que sejam ou na área realmente de dermato, ou na área de endócrino, da parte de cirurgia vascular e de nutrição, e que tenham essa equipe multidisciplinar, porque não existe milagre, é uma doença que é crônica, e eu acho que tem que ser muito bem abordado por médicos que entendam muito bem do assunto, porque senão realmente aí, como ainda não tem grandes consensos, existe uma miscelânea e acaba perdendo o tempo útil de tratamento do paciente, né, sem fazer um diagnóstico, um tratamento correto. Falando em tratamento, a gente podia falar um pouquinho de tratamento para clarear aqui. Eu acho que a gente pode começar aí, não sei, Vivi, Simone, falar da parte vascular, sobre inicial de tratamento. Fala um pouquinho o que existe, o que tem de evidência, Simone. Eu acho que tratamento é bem isso que você acabou de falar, né, Maria? Assim, quando a gente faz um time multidisciplinar, a ideia é que a gente também identifique cada paciente em que etapa principal ele está do tratamento. Se eu
avalio o paciente primeiramente, vejo que ele tem um distúrbio metabólico muito grande, às vezes não é comigo que ele vai começar o tratamento, né? Eu vou afastar a insuficiência vascular, eu vou fazer o Doppler, eu vou avaliar se ele tem varizes para tratar ou não. De repente é um paciente que tem pouquíssimo quadro vascular a ser tratado, mas é um paciente que está extremamente inflamado, está com um erro alimentar, está com um distúrbio metabólico, então por isso tem obesidade associada. A obesidade associada, então aí talvez um exame possa fazer sentido para afastar, olha, o seu quadro é muito mais obesidade do que lipedema, então vamos iniciar um tratamento com endócrino, com nutricionista, avançar, né, a perda de peso. Então, acho que primeiro já começa aí o tratamento, a gente saber criteriosamente identificar em que fase o nosso paciente está, né? Ele está na fase que ele precisa primeiramente. Claro que não tem o primeiro, o segundo, o terceiro, isso é um grupo, né? Mas às vezes até para o paciente não ficar... As prioridades. A prioridade para ele se organizar no que ele vai se engajar ali passo a passo, é identificar isso. Então, ele vai começar provavelmente com a nutricionista, avaliando toda essa questão da desinflamação. Aí, falando em tratamentos, a gente, né, identificou uma insuficiência venosa, como, né, já falamos aqui que mais de 50% quase tem esse quadro associado. A gente pode tratar isso e aí depende muito do estágio da doença venosa, né, ela varia muito, ela pode ser um tratamento desde consultório, que a gente faz muito na clínica, né, aplicação de laser transdérmico, escleroterapia, pode ser feita uma microcirurgia, aí a gente avança mais para o tratamento de varizes, mas enfim, a gente faz essa proposta de tratamento, e aí a gente também pode associar o que a gente tem que acompanhar, né? Bom, fez o tratamento metabólico em conjuntos, tá? Ajustando a dieta, melhorando a inflamação, o intestino, tratamos a parte vascular, podemos começar os tratamentos fisioterápicos, né? Então fala um pouquinho de fisioterapia, as medidas de compressão, de meias compressivas, então, os tapings, o que tem de evidência. O que é bacana nisso, né? Mas como a gente estava falando, né? Tem uma alteração microvascular muito importante e uma alteração linfática importante, né? A partir do momento que a gente tem o espessamento dessa gordura e uma distribuição anômala, como a gente já repetiu várias vezes aqui, a gente tem uma deficiência também de drenagem linfática, né? Isso gera um edema importante, essa inflamação que perpetua, por isso a gente utiliza muito as terapias manuais, né? Então, assim, existem tratamentos que chamam, né, terapias descongestionantes, complexas, né? Que isso envolve o quê? Desde o tratamento da pele, que aí sim a gente tem que ter a avaliação do dermatologista para ajudar a instituir esse cuidado da pele. Às vezes as pacientes que têm uma distrofia grande do membro, né, que são essas alterações, ela pode inclusive ter feridas na perna, ela, na região das dobras, ela pode ter regiões ali que ficam maceradas, né, então a gente precisa cuidar dessa estrutura da pele. E aí a gente começa as terapias compressivas, né, que envolve tanto drenagens manuais. Então, drenagens linfáticas são autorizadas. São autorizadas e são excelentes, porque ela pode tanto ajudar no conforto, como realmente evitar a progressão da doença. Quando a gente vai mobilizando esse linfático e ajudando a redução do edema, a gente também vai dando mais qualidade ali nessa microcirculação, né? E aí entram as terapias compressivas. Né? Não é fácil. Compressivas. A gente sabe que, assim, tentar convencer o paciente a utilizar meias elásticas, bandagens, não são tão simples, porque às vezes o membro é um pouco desproporcional, então mas nem em fases iniciais eles conseguem se adaptar. Eles se adaptam muito bem, e hoje a gente tem grandes variedades, né, de meias, de tecidos compressivos. Então existe, por exemplo... muito mais modernos. As bermudas, né, Simone? Hoje a gente tem, né, terapias de malha plana, é o mais adequado, então tem leggings hoje que consegue disfarçar bem, parece uma legging de academia, só que aí a gente passa um material específico, né, que a gente chama de malha plana, é a maneira com que a costura é realizada no trajeto ali do sistema linfático. É até interessante lembrar, né, Simone, que também que é diferente das meias de compressão. Sim, circulares. A meia compressiva que a gente usa para viajar, ela é bem diferente da malha compressiva do lipedema. Sim. Porque essa tem a compressão maior no tornozelo e ela vai subindo e vai diminuindo a pressão dela. E quem tem lipedema precisa que essa pressão seja mantida por todo o membro, né? Essa é um pouquinho...
é uma diferença mais técnica das meias, né? É isso exatamente que a Vivi está falando, não é qualquer meia que vai adaptar numa perna de lipedema, né? Às vezes até... vascular é necessário para poder exatamente, às vezes até piora o lipedema, porque você está fazendo garrote no tornozelo. Então a gente tem meias específicas, mas hoje tem sim opções mais confortáveis, tem até dispositivos com velcro, que é super interessante, então das pernas que tem um pouco de dificuldade. E as botas, eles falam um pouquinho das botas. Bota pneumática, né? É mais difícil. É mais difícil, eu acho que assim, é super interessante, tanto que eu falo para paciente, olha, que a gente costuma alinhar ali no consultório, vamos fazer uma coisa de cada vez, senão a paciente... Até porque é muita informação, e a paciente sai meio desnorteada com tudo que ela tem que fazer. Primeiro com o diagnóstico, nem achar que tinha, ela começa a entender, né? Então eu até acho que as terapias compressivas, né, as botas pneumáticas, elas podem ser muito interessantes quando o paciente já está engajado num tratamento, ele já... a mais. Isso, ele já fez ali a parte nutricional, ele já está engajado, ele já fez exercício, já entendeu o tipo de exercício que ele tem que fazer para ganhar bomba muscular, ele já se adaptou às vezes com uma legging, ele viu que aquela terapia compressiva ajuda no edema dele, dá mais conforto, e aí quando em casa, para ele ter mais flexibilidade de tratamento, eventualmente ele pode fazer a drenagem uma vez por semana e colocar a bota em casa para dar um interessante, conforto. Você falou que já estava em exercício, a gente não falou aqui que um dos pilares do tratamento do lipedema são os exercícios. E que a gente sabe evitar exercícios de alto impacto. Quais são os exercícios mais orientados para os pacientes de lipedema? Olha, Maria, até o pessoal da fisioterapia tem até feito alguns exames, às vezes, durante os tratamentos que são interessantes, né? Então, tem termografias, pletismografias. O que é isso? Não necessariamente precisa ser feito, claro, mas isso ajuda a demonstrar a perda, às vezes, de massa, de força muscular, não só de massa, mas de força muscular. Com esses pacientes. Porque é muito comum, como é um distúrbio do tecido conectivo. Dificuldade de ganhar massa magra, não ganha músculo. E das articulações, ele também tem uma perda da força mesmo. Então, quando compara, né, índices de força, às vezes num membro e outro, existe uma perda de músculo de panturrilha e de força. Então, aí uma queixa delas, né? Eu falo assim, poxa, eu faço treino, mas eu fico não ganho massa magra. E às vezes não tem a força para conseguir progredir carga no treino, para poder também fazer definição, e acha que a culpa é dela, porque ela não tem força. E é justamente até o personal. Aí as orientações o personal acha que tá fazendo corpo mole. Muita gente vem de diagnóstico, é importante o personal, quem trabalha com o personal, é quem faz o diagnóstico, fala, tem alguma coisa errada. Agora, exercícios de alto impacto, que são contraindicados, né? O ideal são exercícios também que a gente fala muito em água, aquáticos. O direcionamento de estudo é aquático, porque também vai fazendo a drenagem. E caminhadas, né? E aí evitar tanta corrida e musculação. E principalmente musculação dessa parte da coxa, para a porção posterior, né? Para você ganhar essa massa magra. Eu costumo falar para o paciente fazer menos intensidade e mais constância. E mais repetição. É melhor que o paciente vá na academia todos os dias, 30, 40 minutos, do que ele vá 2 vezes por semana e faça exercícios de alta intensidade. Assim, eu não sou educadora física, mas o que a gente estuda... Na próxima, na próxima a gente vai ter um endócrino, uma fisioterapeuta e um educador físico. Que só está começando. Que como tem essa dificuldade de força, é interessante você fazer exercícios com menos carga e mais repetição. Exatamente. Né? Porque você vai chegar numa exaustão, porém, depois de muita repetição. Sim. Né? E você vai machucar menos a sua articulação. Sim. É porque pode estar associado também com uma hiperextensibilidade, né? Articular desses pacientes, hipermobilidade, danos e outras síndromes. Fala um pouquinho, Vi, agora também a gente falou de tratamento aqui da parte vascular, falamos um pouco ali de nutrição, fala um pouco de tratamento também, o que existe em dermatologia. Eu vou falar da minha parte, vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Quem já está comendo direito, já passou na vascular, já controlar, o intestino está funcionando. Exatamente. O paciente quer tratar a pele. Para o paciente chegar a mim, ele tem que colocar check em todos esses quesitos, porque não vai adiantar a gente entrar com uma tecnologia numa paciente que esteja inflamada. Atropelar uma situação, né? Então a gente tem que
colocar água no fogo, esfriar esse processo, regredir os estágios para depois entrar a parte da dermato, né? Então, o que eu tenho feito? Eu uso muito a radiofrequência microagulhada, gosto Tem vários muito estudos dos resultados. em andamento, né? Os resultados são muito interessantes, até na compactação desse tecido gorduroso, né, e na melhora da flacidez efetivamente. E daqueles nódulos, né, Vitor? Melhora muito aquela quebra da fibrose, exatamente. né? Uhum. Eu uso muito, indico também a ultrassom micro e macro focado, que é um tratamento que vai tratar tanto a gordura quanto a flacidez também. E num estágio mais avançado de tratamento, né? Não estágio avançado de lipedema, a gente pode lançar mão dos bioestimuladores de colágeno, mas também não são todos os tipos que podem ser injetados. Tem um tipo específico, né, que pode falar? Pode falar, é a hidroxapatita de cálcio, que os resultados são mais interessantes pela via de estímulo de colágeno que ela usa, né? Só que para essa paciente fazer o bioestimulador de colágeno, ela tem que estar muito alinhadinha, porque o bioestimulador também induz uma inflamação, né? Então, essa paciente tem que estar zerada de inflamação do lipedema, ela não pode ter dor, ela já tem que estar apta com a aval da Karina, da Físio do Cibone. Tem pacientes que vêm justamente pedindo, por essa queixa que acompanha por tantos anos de ter feito outros tratamentos, usado outras tecnologias, onde não se tinha esse cuidado com o diagnóstico, e muitas tecnologias pioram essa fibrose. Exatamente. Vai aumentar a fibrose e dar aquele aspecto de regularidade muito maior. Isso é importante, porque é interessante falar, Karina, porque durante muitos anos não se fazia diagnóstico. Então, as mulheres vinham, chegavam a tratar celulite. Tudo no mesmo toda balaio. Celulite não é celulite. E aqueceu, aqueceu, você piorou. Então, tratando de uma forma errônea uma celulite. Então, gente, muito lipedema, mais do que o que fazer, é o que não fazer. Por isso, pessoas de uma forma intempestiva, ou então tratamentos que não têm evidência, as pessoas vão sendo submetidas durante anos. Então, assim, é obesidade, é celulite, só é lipedema. Esse diagnóstico é muito importante. Então, cada vez mais vindo um diagnóstico mais fácil, né, Vivi? Lembrando, Maria, que assim, eu acho importantíssimo. Não existe celulite na região anterior da coxa. Essa coxa que, né, essa parte não existe. O que existe é ou flacidez ou lipedema. Ponto final. Então, esse aspecto de celulite aqui na frente da coxa. Ou é flacidez ou é celulite. Assim, se puxou. Ou é flacidez ou é lipedema. Essa é a dica interessante. É flacidez. Porque fica aquele acúmulo em cima do joelho que às vezes pode confundir. Puxou ali e a pele ficou lisinha, não tem aquela ondulação, flacidez. Agora, na hora que você vai apalpando e você sente aquele clinicamente, como se fosse bolinhas de gordura, é lipedema. E aí é outro tratamento, completamente Muitos pacientes de lipedema cursam com valguismo também, né? Com o joelho valgo. Então, é uma das coisas que é um diagnóstico também que a gente... Por isso que às vezes entra até usar uma palmilha corretora, né? São medidas simples, às vezes, que a gente negligencia e que vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente, né? Até olhar a pisada do paciente pode trazer um melhor resultado, né? Porque corrigindo uma pisada vai melhorar a pronação aí do joelho, que vai melhorar a bomba muscular, que vai melhorar a microcirculação. Então, enfim, muita coisa. É muito detalhe que a gente tem que estar atento para entregar um bom resultado, né? E ter responsabilidade realmente nesse multidisciplinar aí, né? É uma medicina e um tratamento, né, sérios. Exato, né, a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente querendo surfar na onda sem estudar, sem entender. Os próprios estudos estão caminhando, então ao tempo inteiro a gente está tentando, né, buscar o estudo, se atualizar.
E não existe um milagre. Essas propagandas que assim, estava com a perna e depois de 20 dias minha perna... Não existe. Não, O tratamento é pro resto da vida. E se você bobeou, tratou, escorregou e voltou aquele ciclo ali... Foi pro carnaval. Piorou. Foi para as férias de final de ano. Vai inflamar novamente, vai piorar. E é isso que as pacientes trazem. Voltei de férias, 20 dias. É como se a gente começasse tudo de novo. Mas tá tudo bem, vai ter altos e baixos. Por isso que é um trabalho de educação, né? Eu acho que é o nosso papel como equipe né, que estuda e que gosta, né, de estudar o lipedema é educar o paciente, né? Educar que, na verdade... O tratamento depende muito mais dele até do que de nós. A gente é interessante. A gente é um vínculo de tratamento. E trazer ferramentas. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje são ferramentas para que você entenda, né? Então, existe isso, existe aquilo, já ouviu falar. Então, a gente começar a entender que ferramentas e repertório a gente pode criar, que a gente cria para os nossos pacientes, para que eles lidem com uma doença crônica. Como vocês falaram no início, é como se fosse um paciente que tem diabetes. Quem tem diabetes, o resto da vida. Sendo uma pressão alta, você vai ter pressão alta, mas você consegue manter isso estabilizado, tendo uma abordagem com multidisciplinar, ticando cada um disso aqui, mudança de estilo de vida, que é uma coisa que eu queria que a gente falasse um pouco aqui agora. Que a gente fala da medicina aí do estilo de vida, a gente mudar e entender que não existe um único fator, não existe uma única coisa que a gente vai mudar, mas associando a dieta, o exercício, né? Essa questão do controle, a gente fala também do manejo do estresse. Pode parecer tão trabalhoso no começo, mas no final das contas, melhora todo o entorno, melhora o sono, melhora o estresse, melhora o intestino, melhora a disposição. Acho que baseado nesses pilares do estilo de vida, a gente realmente promover e incitar as pessoas a terem uma abundância real. Eu brinco muito, eu falo isso muito na prática, quem me conhece fala assim, a vida é uma estrada, né? E você pode ter atalhos, não tem problema. De vez em quando você pega um atalho, de vez em quando eu vou ter algum atalho aqui. Agora, você viver uma vida de atalhos não dá certo. Viver uma vida só de injetável para emagrecer não vai dar certo. Viver uma vida só tentando fazer lipoaspiração, só tentando fazer cirurgia, não vai dar certo. Viver uma vida só tomando medicamento de emagrecimento, remédio para acordar, remédio para dormir, esses atalhos não dão certo. Por um momento até dá, mas para o lipedema, a vida de atalho não dá. Então, para o lipedema, realmente é uma doença que você não encarar que você tem e seguir na estrada, que eu sei que é mais difícil, é mais lenta, mas você vai mudando e vai galgando aí passos, aí sim a gente vai ter sucesso. Senão é uma frustração muito grande. Como é uma frustração você viver com lipedema e realmente falar assim, nossa, nunca melhorei, sentir vergonha do próprio corpo. Isso vai tendo alterações, eu falo que a gente não falou muito aqui, né, psicológica para os nossos pacientes, vai tendo um desgaste emocional relacionado desacreditando. Então é muito interessante a gente voltar para isso e tentar ter um olhar um pouco mais de acolhimento, falar um pouquinho de autoaceitação, que vai trazer aí, Vi? E que eu só voltando no que você falou, Karina, do oportunismo, né? O povo surfando na onda. Eu vou confessar uma coisa. Quase que eu comprei um negócio que eu vi na internet. Ela admitiu ontem, né? Quase. Gente, mas é assim... Surrada de exatamente. E assim, como você acaba vendo mais, o algoritmo vai mandando mais coisa pra você. O que você quase comprou? Não posso falar. Não posso falar que eu tenho vergonha. Quando eu tô numa loja, às vezes me oferecem cosmético, falam, é maravilhoso, deixa a pele linda, maravilhosa. Gente, uma usada. Eu falo, nossa, aí aí eu vou lá e eu compro. Eu falo assim, eu não acredito que exatamente. Existe milagre. Qual é o sonho? De comprar um milagre não se pode. Sente apatia, e hoje existe, né? Além disso tudo, creme, meia, e sem uma orientação, tem os suplementos, né? Que é algo que fica muito associado fala um pouquinho de suplemento. O que tem alguma de evidência aí, de ômega, de suplementos de evidência em nutrientes lipedema? Anti-inflamatórios, né? Então, quando a gente vai traçar o tratamento, por isso tão individualizado, a gente vai entender qual é a dor daquela paciente naquele momento. É o edema, é a questão vascular, é a sensação do peso, é a parte intestinal. Então, isso faz com que eu trace ali o que a gente vai em fases, para também não dar um monte de cápsula, um monte de pó para o paciente tomar.
de forma geral, né, indo pela fisiopatologia, a gente vai precisar melhorar a permeabilidade intestinal, então glutamina, o consumo de fibras, antioxidantes, porque os estudos também trazem que mulheres com lipedema, em exames, são deficientes de vitamina C, selênio, zinco, vitamina D. O NAC, que é a N-acetilcisteína, como um fator anti-inflamatório, o ômega 3. NAC, né? Fora que o NAC é ótimo para a questão hepática, o ômega 3 em doses maiores, para ele ter justamente esse efeito anti-inflamatório. Bom ômega, né, Karina? Bom ômega, isso é importante. Resveratrol, cúrcuma, então a clorela, que é excelente para fazer processo de detoxificação também, porque o fígado precisa processar esse estrogênio, então a gente usa clorela, a gente usa nutrientes que vão mobilizar melhor essa parte hepática, então indol 3-carbinol. Então, é escolher o momento, não tem o suplemento sozinho que vai fazer o milagre, até porque a gente vai usar em fases, em períodos, para não ficar no uso de fitoterápico, por exemplo, a gente não pode manter por longo prazo, mas os diuréticos, né, tem nutrientes com ação mais drenante, que aí a gente faz associação para melhorar aquela queixa, uma série de antioxidantes, mas sempre com o respaldo dos exames, né, então faz parte da consulta, sempre acompanhar esses exames. Uma característica que vem muito nessas pacientes, até por conta da questão hepática, é intoxicação por metais pesados. Então, é algo que a gente vê e aí vai fazer um processo de detoxificação com a clorela, a gente pode usar um coentro. Então, tudo vai depender ali do estado em que a paciente chega. Karina, eu acho interessante a gente abrir, né, que o nosso protocolo inicial, a Karina é que trabalha mais. Eu trabalho menos, a Karina que trabalha mais. E a físio, que é semanal. Né? A gente fecha um protocolo de 8 semanas de acompanhamento. Nessas 8 semanas, são três consultas com a Karina, né, Karina? Aí a gente consegue entrar no nível. E a cada 4 semanas você muda a prescrição. Sim. Né? Então, é importantíssimo esse acompanhamento e realmente você fazer uma coisa com prescrição da nutricionista para poder ter efetividade no seu tratamento, eu acho né? que tem essa questão da frustração. Eu tentei tudo e não deu certo. Se está usando algo que a amiga usou, que viu na TV, na rede social, no Instagram, não tá gerando aquele efeito que seria necessário para a condição daquele organismo. Se a gente falou que é uma coisa, algo sistêmico, uma doença que envolve tantos sistemas, não tem como a gente usar um nutriente só como uma receitinha. Individualizar o tratamento, né? Olhar cada paciente como único. Né? Mas eu acho que essa é a boa medicina, né? Baseado nos consensos e a gente conseguir em cada paciente traduzir o que é o consenso para aquele paciente que está na nossa frente. E a questão ali, né? até da adaptação das coisas, né? Você, qual é a sua profissão, o que você faz, o que você consegue levar para o seu trabalho, né? A fibra, por exemplo, é uma dificuldade, né? Na grande maioria das pessoas. E precisa chegar aí pelo menos 30 gramas de fibra. De fibra diária. Então, a gente usa módulo de fibra, né? Tem diversas pacientes que viajam a trabalho, estão fora o tempo inteiro, às vezes não conseguem cumprir, a fazer adequação proteica. E proteica, isso que eu ia falar um pouquinho da ingesta, orientação proteica. A ingesta proteica é importante. Eu falo para os pacientes assim, não desacredita no teu músculo, ele tá lá. Só que ele tá debaixo da gordura. E você não vê. Diminuir essa gordura, tratar essa gordura, ele vai aparecer. Vai fazer os tratamentos que ele vai aparecer. Mas a adequação proteica é importante porque, normalmente, a paciente que está comendo pouca proteína, ela está compensando no carboidrato. E aí a gente está levando resposta insulínica, e aí ela vai ter um efeito inflamatório, novamente. O excesso de carboidrato, a gente fala que a dieta de padaria, de farináceos, de açúcar, que é muito característico até às vezes, né, da mulher numa TPM, por exemplo, isso vai gerar uma inflamação muito maior. Então, adequar a proteína, eu falo que para o paciente assim, a primeira coisa que você precisa escolher na sua refeição é a proteína. Não estou falando que você não vai comer carboidrato. Em toda refeição, colocar ali uma proteína. Mas qual é a proteína do teu café da manhã? Ela é a protagonista. Qual é a proteína do teu almoço? Ela é a protagonista. E precisa ter vegetais, porque a gente precisa bater lá os 30 gramas. A partir do momento que
fica a proteína como a protagonista, o carboidrato, seja o arroz, seja a batata, não precisa ser o arroz integral, ele vai entrar em menor quantidade. Ele vai ser o coadjuvante. Exato. Mas o que a proteína faz? Ela gera muita saciedade. Então, a orientação, claro, a depender de cada caso, mas pelo menos cumprir um mínimo de 1,6 gramas de proteína por quilo peso. Então, é pegar o peso, multiplicar por 1,6 e a gente vai encontrar um valor então, ali que fica em média 100 Vamos gramas. pensar, vamos fazer a minha conta então, Karina. Já tô querendo saber. Tá 2. Então assim, eu deveria comer mais ou menos então 80, 90 gramas de proteína. É o mínimo, exato. É o seu mínimo. E aí, quando vai para um procedimento que faz estímulo, mais ou menos daria como, Cá? Só para explicar para o pessoal. Vamos pensar que assim, refeições principais, como almoço e jantar, 30 a 40 gramas, então um bife de frango de 100, 120 gramas, ali a gente vai ter em torno de 27, 30 gramas de proteína. Cada ovo, 6 gramas. As pessoas acham isso. Então, uma fatia... a omelete tem que ter 3 ovos. Aí pode, como a gente faz um controle calórico, às vezes eu peço para usar um pouco mais das claras, reduzir um pouco mais da gema, mas precisa ter distribuição, café da manhã, lanche intermediário, 15, 20 gramas pelo menos. Precisa ser distribuído ao longo do dia. Até para fazer controle glicêmico. E aí, a gente acaba tendo que usar realmente as proteínas suplementadas. Isso não é fácil. Não é fácil 100 gramas de proteína não é fácil. Mulher, principalmente tem que ter um esforço. Você tem que entender que isso é prioridade na sua dieta, senão você não consegue. Mas acho que por isso que entra essa história que você falou, né, Vi? As 8 semanas que a gente tem, né, teoricamente no nosso protocolo da clínica inicial, não é nem 8 semanas de tratamento, não, pelo contrário, é só a gente ver como o paciente está se adaptando. Isso aí. Né? É a adaptação da dieta, adaptação dos dispositivos, da meia, da malha, da pele, do creme, de tudo que... dos comprimidos. Então, aquilo cabe na vida dele, ele consegue replicar aquilo sozinho, porque... Aí que eu acho que é a grande chave do lipedema. A hora que a gente ensina o paciente, que é uma doença crônica, para a vida inteira, ele tem que aprender. Isso. E para ele aprender, aquilo tem que caber na vida dele. Ele tem que conseguir se adaptar. Então, é fundamental esse acompanhamento para a gente... E tudo passa por uma mudança do estilo de vida. E aí... Falando do lipedema, é uma grande chance de mudar o estilo de vida. E devagar, né? Ele vai se adaptando, entender aquilo ali, você trazer para você, e trazer a responsabilidade para você. E quando você muda seu estilo de vida, você fala assim, aí sim eu tenho uma grande oportunidade. Traz seu testemunho. Não, quando eu olho para trás... finalizando aqui, traz seu testemunho pra gente. Quando eu olho para trás, eu percebo que o meu diagnóstico de lipedema é desde a minha adolescência, né? Mesmo, né? A minha irmã mais velha tinha lipedema, eu acho que minha mãe também tinha, né? Então a gente começa a lembrar dos antepassados, né? E eu vou dar um testemunho aqui, que assim, muito legal, Karina, você que me ajudou, né? Tem que dar os créditos para ela, né? Que eu fazendo atividade física, né? Exercício físico todo dia, com aquelas dietas restritivas, fiz a calorimetria. Aí a Karina falou, Viviane, você precisa fazer jejum intermitente. Tinha a palavra bonita. Tinha aquela palavra. Inflexibilidade metabólica. Adoro. A gente não falou, Vivi, sobre flexibilidade metabólica. É a dificuldade de você usar a sua gordura como fonte de energia. E aí, por isso a dificuldade nessa quebra de gordura. Isso a gente consegue ver na calorimetria, porque através desse coeficiente respiratório, na calorimetria a gente consegue medir o que aquela pessoa está queimando mais. É muito comum no lipedema, que é a dificuldade, eu falo que é como se fosse um carro flex, é a dificuldade em alternar entre os combustíveis. Então, a pessoa ela consegue só utilizar o carboidrato como fonte de energia e não consegue migrar para a gordura. Então, até está fazendo uma dieta restritiva, mas não está conseguindo queimar gordura. Por exemplo, um paciente que às vezes se você colocar numa cetose, não vai responder. Não vai. Então, você tem que dar estímulos eventuais para gerar esse efeito de queima e melhorar muito a parte de biogênese mitocondrial, que é a nossa mitocôndria, a nossa energia. A gente fala que é a usina de energia. A partir do momento que você dá nutriente, coenzima Q10, vitaminas do complexo B, magnésio, você começa a alimentar essa mitocôndria e dá o estímulo, que foi o que
você acabou fazendo. É utilizar o jejum intermitente, e não é o jejum todos os dias, para ir ensinando, é quase que ensinar lá uma criança a andar. Você vai ensinando o teu corpo a utilizar aquela via para começar a queimar gordura. E aí você vai para o seu exercício físico em jejum, né? Porque aí ele vai ser obrigado a usar a sua gordura. E isso foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. E a segunda coisa que fez muita diferença na minha vida, isso é recente, foi a caminhada. A caminhada. Eu comecei a caminhar. Todos os dias. Não todos os dias, porque eu tenho que fazer as outras coisas também, né? Trabalhar, tem que fazer toxina. Não, eu tenho que fazer musculação, né? Tem que fazer a musculação. E eu ainda sou jogadora de vôlei, né? Então, eu tenho que equilibrar os pratinhos aí, mas a gente tem sábado e domingo para caminhar, né? E a caminhada foi uma grande descoberta para mim, para perda de peso, que eu descobri que eu perdi 2 quilos nas férias. Por quê? Porque eu caminhava quase todo dia nas férias. Né? Por causa de baixa intensidade. Exatamente. Baixa intensidade e constância. Isso sim foi uma coisa que eu descobri que fez muita diferença para mim. Come fibra. Fibra, proteína. Eu sou uma paciente exemplar. Proteínas dela, eu sou uma paciente exemplar. Eu tô ficando exemplar agora. Eu não bebo álcool, hein? Álcool e lipedema. Vamos. Eu falo que acendeu o fogo, porque aquele fogo que tá brando, que a gente tá tentando cuidar ali da inflamação, o álcool acaba. E aí, fígado... Incendeia, né, Karina? Com certeza. Voltar pra trás. Festa, Vivi. A gente tem que entender ali que a gente vai maneirar, sim, né? É maneira. Vai ser o acalho. Não, e o que eu diria de take home message. É isso, pra gente finalizar, cada uma deixar a sua mensagem. Você ser gentil com você mesma. Esta é a minha mensagem. Seja gentil com você mesma. Quando você tiver que comer alguma coisa num aniversário, não se prive disso. Depois você vai correr atrás e vai conseguir esse resultado. Tem que entender que além de você tem uma vida social, você é casado, tem filho, né? Não pode ser aquela coisa... Não pode neurotizar toda a situação. Exatamente. Você não pode ser a pessoa chata que você vai dar um café da manhã na sua casa e você vai comer um negócio diferente, entendeu? Sim. Então, assim, essa semana passada mesmo eu tava com visita na minha casa, eu falei, mas você come pão? Eu falei, hoje eu vou comer. Por quê? Porque eu queria comer aquele momento tão prazeroso. Então, seja gentil com você mesma. Isso aí. Karina, sua mensagem final. Fala para as pessoas que têm lipedema. Comer tem que ser fonte de prazer. Então, envolve o social, traz lembranças, né? Quantas pessoas lembram de alimentos e momentos com avós, com a família, com amigos. Então, o comer, ele não pode ter esse peso, eu fiz errado. A partir do momento que a gente comeu e aquilo vem uma frustração, algo negativo, não tá bom, a relação tá ruim. Então, ao passo que a gente entende o movimento de mudança de estilo de vida, se a gente colocar 80% da nossa vida regrada, 80% que envolve exercício, alimentação, qualidade do sono, manejo do estresse também, né? Porque é importante buscar outras formas de se manter bem, seja numa dança, numa pintura. Isso já vai estar a gente falou de alimentação, mas vai estar controlando a parte inflamatória. O ser gentil, né? É se cobrar menos, mas ter constância naquilo que faz. O meu trabalho, eu falo que embora seja controlar o peso, trazer uma dieta que tem um perfil mais anti-inflamatório, adequar a questão calórica, dar o nutriente, fazer o intestino, é muito mais educacional, é muito mais escutar o paciente e trazer um conforto, mas ensinar o caminho para que ele tenha consciência. É muito mais essa consciência. Eu falo, meu papel tá ali, olha, isso aqui eu sei que pode te fazer mal, mas tá tudo bem se for eventual. E isso daqui, eu falo que eu prefiro mostrar muito mais o que precisa incluir do que o que precisa tirar. Porque aí a gente vai tirando o lugar, né, daquilo que não vai fazer bem pro organismo. Substituindo. Exato. Né? Mas assim, se a gente manter equilíbrio, 80% do tempo de equilíbrio, de escolhas saudáveis, e ser gentil, sem sombra de dúvida, se cobrar menos,
é muito mais fácil levar isso, né? O lipedema muitas vezes é colocado como uma dor da alma, não é só a dor física ali na perna, são mulheres que sofrem, né, com a questão... Uma frustração muito grande. E essa cobrança o tempo inteiro, e a cobrança vem de terceiros sem que as pessoas saibam. Poxa, mas você emagreceu, mas não emagreceu a perna, o próprio educador físico que talvez está cobrando algo ali, então essa cobrança ela já existe tão grande, acho que se cobrar menos, né? Exatamente, Simone. Eu acho que elas mensagem. O mais importante, né? Acho que é ser gentil consigo mesma, como elas falaram muito. Eu acho que buscar ajuda, né? Busque ajuda, se informe. Eu acho que hoje essa é a grande vantagem da tecnologia, o próprio paciente buscar informações, estudar, ler, ao mesmo tempo que a gente tem informações ruins, a gente também tem muita informação bacana, e aí sim, buscar as pessoas que estudam isso de fato e que estão engajadas em ensinar o paciente a entender a própria doença, é fundamental. Então, eu acho que é isso, o paciente se munir de informações, né, e buscar ajuda de quem quer que seja, né, do apoio familiar, porque tem sim a questão psicológica, do apoio de profissionais, vergonha, né? perder uma vergonha que não deve do existir, corpo, né? Exatamente. Inclusive, Vergonha. Simone, voltando nesse assunto, hoje existem muitas ONGs, né, grupos de tratamento de lipedema, e interessantes para uma questão de utilidade pública. Sim. Realmente, é que o SUS já tem algumas catalogadas dessas ONGs que fornecem ajuda. Tratamento gratuito para as pacientes. Que estão buscando. Depois a gente pode colocar quais são as. Depois, assim, hoje até é uma questão, né, tentar entrar com o código AMB para que isso tenha cobertura de planos de saúde. Então, aqui a gente falou, claro, de tratamento de ponta do lipedema e coisas que tem desde da sutileza do tratamento clínico, que qualquer um pode fazer, até tratamentos de alta tecnologia, né? Aqui o nosso intuito é passar informação. Mas quando a gente tiver isso realmente cada vez mais difundido e dentro até de sistema público, de coberturas de convênio, com certeza a gente vai ampliar essas pessoas e ajudar muito mais gente. Maior acesso, né? Eu acho que em relação ao lipedema, acho que, não sei, catalisando tudo que a gente falou aqui, o conhecimento é libertador. Então, quanto mais as mulheres tiverem conhecimento, quanto mais a gente for atrás de entender, né, que essa condição, que a gente tem às vezes a vergonha de expor um braço, a vergonha de expor uma perna, que o quanto isso está impactando na sua saúde mental, e primeiro fazer o diagnóstico, a gente está informando assim, né, uma forma um pouco mais fácil para a gente entender, será que eu tenho? A gente se enxergar dentro dessa coisa, e saber que existe ajuda, saber que existe tratamento, entender que é uma doença que foi diagnosticada com Código Internacional de Doenças só em 2022, foi descrito em 1940, e ficou esse tempo todo nessa penumbra, com poucas pessoas estudando, indo a fundo, e agora estão vindo cada vez mais estudos, e o que a gente quer mais como profissionais de saúde é que tenha mais estudos, mais robustos, e que vão embasando, ainda tem muita coisa obscura dentro de lipedema. E tem próprios colegas que não acreditam. Muitos colegas médicos que não acreditam que existe a doença. Recentemente eu tive alguns pacientes que foi no médico que falou, não, isso não existe. É moda. Então, assim, isso é moda. Então, isso é uma doença. Então, é muito importante realmente difundir isso para o conhecimento médico e não médico, para ajudar muitas mulheres que até então entendiam que eram obesas ou que não eram. Então, tudo isso aqui, esse tratamento, reforçar o multidisciplinar, reforçar que não existe milagre, reforçar que é um tratamento de uma doença crônica. Precisamos de angiologista, cirurgião vascular, de nutricionista, do dermatologista, do clínico, do endócrino, do preparador físico, para a gente ter sucesso. Não é apenas uma questão estética, está longe de ser uma questão apenas estética.
estética. A Karina falou muito bem, é uma dor da alma, e isso daí a gente tem que estar cuidando e está associado com algumas outras patologias. Então é muito importante a gente trazer, e realmente a gente está aqui continuando a estudar sempre. Nosso grupo aqui, que é o Lipedema Care, tudo que tiver de mais moderno, de mais novo, a gente está indo atrás, está vindo muita coisa interessante, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, esclarecendo as pessoas e trazendo um pouco de informação de qualidade, né, e realmente entendendo que o médico, a gente como, né, eu falo como médicos, temos esse dever de informar a população e trazer realmente, poder estar ajudando de alguma forma. Então eu agradeço imensamente a doutora Simone, doutora Karina e doutora Vivi, que seja o primeiro de muitos Skin Talks que a gente tenha. Eu acho que é incrível. E aí depois eu acho que vocês podem mandando mensagens, a gente vai tirando dúvidas e também sugestões para os nossos próximos Skin Talks, que a gente venha falar aqui com muita propriedade, com muita evidência e consciência e com seriedade de vários assuntos, às vezes que realmente estão aí meio que, né, não sendo tão bem falados ou tão bem elucidados, ou a gente está aqui ou confundindo aí a população como um todo. Mas eu estou muito feliz, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aí, são várias informações de muita qualidade técnica, então tirem proveito, vejam, releiam, ouçam de novo, mande para aquelas pessoas que você acha, compartilhe que possa ter lipedema ou não, mas estou muito feliz, gente, muito obrigada a vocês estar aqui, muito feliz. Bom, eu que agradeço. Obrigada. Muito bom. Obrigada a todos. Até mais.